Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula introdutória da nossa programação LGBTQIA+, durante o mês de junho. Meu nome é Leandrinha Duarte. Eu tenho 26 anos, sou militante ativista do movimento LGBT e de pessoas com deficiência. Nos últimos anos, me tornei o rosto referência em escala nacional das pautas de sexualidade e gênero para órgãos com deficiência LGBT. Eu sou graduanda em teologia, pesquisadora em filosofia, sou colunista da Mídia Ninja e sou CEO de projetos voltados a órgãos com deficiência e a órgãos trans, fazendo uma discussão contra-corrente, incomodando muito o discurso conservador por aí. Pensando no panorama eleitoral de 2022, o canal Introdução Lá tem por objetivo de apresentar um material de ideias introdutórias sobre questões políticas e sociais. Hoje teremos como tema da nossa aula Introdução à História do Movimento Transfeminino no Brasil, ministrada por ninguém mais, ninguém menos que ela, maravilhosa. Breni Souza tem 24 anos, é travesti, ariana, acadêmica de teatro. A partir de 2019, de forma autônoma, deu início a um processo de pesquisa sobre história, movimento organizado e participação social de pessoas trans e travestis no Brasil. Ela procura, através de dados, artigos e entrevistas, buscar os momentos marcantes de inclusão e ocupação de tais identidades na sociedade brasileira. Além desse processo, é inserida nas artes cênicas, ocupando e pesquisando sobre o lugar e representatividade da população trans e travesti nos palcos e no Brasil. Seja muito bem-vinda, Breni. Obrigada. Arrasou. Breni, para começar logo a nossa conversa, o que foi o transfeminismo, Breni? O transfeminismo foi um movimento organizado por mulheres trans e travestis, que foi o que deu pontapé inicial para a gente ter hoje, em 2021, um movimento organizado de pessoas transvestigêneres no Brasil e organizações sem fins lucrativos em prol dessa população. Muito bem, Breni. Sabemos que, na atualidade, o movimento transfeminino, atualmente o movimento de pessoas trans, tem ganhado força e visibilidade na sociedade. Pensando nisso, como se deu a construção do movimento organizado transfeminino no Brasil? Então, esse movimento auto-organizado de pessoas trans, né, o transfeminismo, ele surgiu de 3 eixos. O primeiro dele é o movimento auto-organizado de travestis na década de 90, uma junção do movimento com o movimento e organizações de homossexuais e o movimento de luta contra o HIV/AIDS, que foi o auge e o surgimento do movimento foi quando teve o surto da AIDS no Brasil. Foi em 1984 que teve esse primeiro aporte de um movimento organizado com Brenda Lee, que ela criou em São Paulo, uma casa de acolhimento para travestis com AIDS, porque naquele período se vivia a ditadura militar e a Operação Tarântula, em que excluía pessoas trans e travestis das ruas e dos próprios atendimentos médicos e processos que nós, enquanto pessoas trans, precisamos. Logo, a partir de Brenda Lee, foi que começou a surgir a primeira casa de acolhimento, um movimento organizado, para cuidar de pessoas trans e travestis profissionais do sexo. Foi o primeiro pontapé inicial para se ter uma ideia de um movimento organizado de travestis e pessoas trans. Mas somente na década de 90, início dos anos 90, foi que surge o primeiro movimento organizado, de fato, de travestis, que foi no dia 2 de maio de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, no Instituto Superior de Estudos da Religião, o ISER, que fica na Praça Mauá, região portuária do Rio de Janeiro, em que travestis, que eram profissionais do sexo, elas se reuniram para montar o primeiro movimento organizado de travestis da América Latina e a segunda do mundo, que teve o nome por Astral, que é a Associação de Travestis e Liberados, né? Que veio surgir a partir de um projeto de prevenção de IST/AIDS e com um projeto chamado Saúde na Prostituição, que consistia em, através desse movimento organizado, fazer capacitações e momentos de conversas e falas sobre cuidado e saúde das travestis
que eram profissionais do sexo. Então, o movimento ele surge através de travestis que eram profissionais do sexo na década de 90. Isso em 92, 2 de maio. Foi então que, em 93, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu o primeiro encontro nacional de travestis e liberados, que veio se chamar o Entileides, né? Que tinha, nesse ano, veio com o tema principal, Cidadania Não Tem Roupa Certa. Logo vindo aí do processo de ditadura, ainda de marginalização completa de corpos travestis nas ruas, né? E aí, até um momento mais à frente, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E que esse encontro contou com 95 participantes de 5 estados do Brasil. E foi a partir desse encontro, e a partir da Astral, né, desse primeiro movimento organizado, que surgiu as outras organizações em estados específicos do Brasil em prol da população travesti e transexuais, que foi o Grupo Esperança, em 1994, na cidade de Curitiba, a Associação de Travestis de Salvador, ATRAS, que foi em 1995, o Grupo Filadélfia, também em 95, na cidade de Santos, em São Paulo, o Grupo Igualdade, em Porto Alegre, e a Associação de Travestis na Luta pela Cidadania, que se chama Unidas, em Aracaju, e esses 2 últimos foram em 1999. Então, a década de 90 foi o momento em que a população de travestis se uniu para montar um movimento nosso, porque já existia o movimento homossexuais, já existia se não me engano, ou é EBGL ou é ABGL, não recordo agora direitinho o nome, mas que eram movimentos voltados para homossexuais e lésbicas, que não incluíam corpos travestis, né, pessoas trans, dentro dos seus movimentos e expulsavam de seus movimentos. Tem até uma fala da Jordana Baby, em que ela cita no encontro em que as travestis foram expulsas do lugar porque não eram consideradas pessoas que agregassem o movimento LGBTI+, da década de 80 e 90. Foi então que no final da década de 90, de forma bem tímida, bem, sabe, as travestis ali tentando lutar para ter uma participação social, política, é que surge o primeiro movimento nacional de travestis. Começou no Rio de Janeiro com a Astral, depois foi em 92, em 93 vai para Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Santos e Aracaju. E aí, no final da década de 90, em 1999, é que surge a Rede Nacional de Travestis e Liberados, que é a RENTRAL, que logo depois mudou para a Renata, né? Tiraram Liberados e ficou somente a Rede Nacional de Travestis, que logo posterior a isso, em dezembro de 2000, é que surge, então, a Associação Nacional de Travestis, Transsexuais e Transgêneros, que atualmente é a ANTRA. Então, foi preciso uma década de movimentação, mais de uma década, né? Começou com Brenda Lee, em 84, fazendo a Casa de Acolhimento para Pessoas Travestis, que é uma movimentação política, sim, é um movimento organizado para acolher pessoas trans e lutar pela vida e saúde dessa população, é que surge, de fato, um movimento nacional. São 15 anos de luta para conseguir pessoas trans e travestis terem um movimento, né? Principalmente o trans feminino, que foram as travestis e mulheres transexuais que deram o boom para existir hoje no Brasil um movimento organizado de pessoas transvestigêneres. Muito bem. E aí a gente vê que é toda uma caminhada, né? Há toda uma luta, há toda uma trajetória que muita gente deu sangue, literalmente, para a gente pudesse estar aí hoje, né, trocando ideia, para a gente pudesse estar aí hoje instruindo pessoas e formando pessoas, né? Há todo um legado a ser muito respeitado e não é esquecido, né? Eu sempre costumo dizer muito isso por onde eu passo, que muitas de nós, lembrando que somos menininhas, muito jovens, às vezes a gente esquece da nossa história, né? E olhar para esse passado e olhar para essa trajetória é entender de onde você veio, né? É entender de onde veio as suas questões, é entender de onde veio as suas especificidades, né? E demarcar mesmo uma trajetória com muito respeito e entendimento, e ainda lá naquele momento ainda tinha boa informação para dentro do movimento trans, e ainda assim
era um movimento articulado, potente. Eu acho que agora a gente só tem que ampliar ainda mais os debates, a ampliar ainda mais os discursos, uma chegada que pessoas como você, que pessoas como eu, que pessoas como Jonas Maria, e dentre outras figuras super emblemáticas e contemporâneas também, né? E pegaram esse legado lá atrás e falaram, beleza, agora a gente vai precisar atualizar o debate. Isso é muito, muito potente, muito sólido. Bren, vamos lá. Qual a luta primordial exercida no início do movimento transfeminino? Naquele momento, né, recém-saído de uma ditadura, recém-saído de uma Operação Tarântula, que, para quem não sabe, a Operação Tarântula foi a operação legitimada pelo Estado brasileiro em que mais matou pessoas trans e travestis, principalmente travestis profissionais do sexo. Tem até um livro que eu vou indicar para vocês lerem, que é O Travesti, da Adelaide Carraro, que foi escrito na década de 70 e 80, muito incrível, que fala sobre esse processo. E a luta, né, primordial exercida nesse momento, primeiro era para a necessidade de organização das travestis em resposta à violência à polícia. Já tinha passado a Operação Tarântula na década de 80. Chega a década de 90, a população brasileira e até mesmo a polícia ainda estava dentro daquele estigma de que travesti tem que ser, não pode estar nas ruas, não pode existir, tem que ser limpada a cidade, deixar a cidade toda branca, cisgênera, burguesa, porque lugar de travesti não é nesse lugar em que as pessoas andam a famosa higienização e rola até hoje no estado de São Paulo, né? Isso, exatamente. E aí vem o início na luta contra a polícia, né, porque eram presas de forma indiscriminada e sem justificativa, só por serem travestis, eram levadas, e aí muitas vezes nem voltavam, ou tinha seu silicone arrancado, ou tinha sua genital arrancada, mordida por cachorro, enfim. E também pelo processo do surto da AIDS no Brasil, que é uma forma de conscientizar a população de travestis, porque tem esse movimento organizado de travestis, né, e de transfeminismos, trabalhando juntas em organização, elas seriam uma forma mais fácil de fazer com que essa população tivesse acesso à saúde, tivesse acesso ao entendimento do que é a AIDS, do que é o HIV, de como se cuidar, de como se tratar, e ter um apoio mesmo. Mas essa base, a violência policial e o surto da AIDS e o cuidado com as travestis foram os principais eixos do movimento transfeminismo no início. Muito e bem, Bren. E aí mais uma vez, né? Eu acho que muita gente ainda se perdido mesmo, né? Nessas informações que são tão valiosas de uma trajetória que é apagada, né? Às vezes a gente fica muito focada em questões que ainda são superficiais, né? Mas ainda humanas, como, por exemplo, o direito ao nome social, o direito a eu poder usar o banheiro que eu desejo usar, por exemplo, né? São questões muito básicas, muito simples, e ainda nos é negada, né? Então, formar, entender, e existiu lá atrás uma luta também que foi muito mais ampla, né? No real sentido da palavra, porque ali atrás, real, oficial, a gente estava lutando pela sobrevivência mesmo, e agora melhoramos, porque ainda melhor, estamos só lutando pelo banheiro, digamos assim, não, e a violência ainda não exista, não, e a opressão ainda não exista, mas eu acho que a gente caminhou, né? A gente vem caminhando em passos lentos, óbvio, em passos vagarosos, mas muito firmes, né? E muito articulados. Bren, foi um prazerzaço trocar ideia com você, de verdade. E me conta uma coisa, você gostou desse tema? Se você tem interesse em se aprofundar no assunto, ou até mesmo participar de outra aula desse mês de junho, criamos um grupo do Telegram para pessoas LGBTI+, com aulas de até 1 hora por semana. E muitas outras novidades ainda vão rolar por lá. Para participar do grupo, acesse o link abaixo na descrição. Bren, muito, 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 muito obrigado. Eu vou passar para você fazer suas considerações finais. Gratidão imensa.
Eu que agradeço muito, muito, muito o convite, essa troca que a gente está tendo, essa conversa, que é muito maravilhosa, sentar eu e você conversar sobre N coisas, sobre N processos. E dizer que estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para trocar ideias, para se aprofundar no assunto, no tema. E pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, clicar em gostei, que fortalece muito o rolê. Muito e bem, muito e bem. Gente, é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigada, introdução A, pelo convite de poder estar mediando essa conversa brilhante com a Brenda, da qual eu sou muito fã. Para mim é um privilégio estar aí. Muito obrigada. Você continue acompanhando essas aulas maravilhosas e ainda vai rolar no mês de junho. Beijos.